poucas rivalidades na história da Fórmula 1 foram tão duras quanto aquela que envolveu dois tricampeões brasileiros, Ayrton Senna e Nelson Piquet. Ao longo das décadas de 1980 e 1990, não foram poucos os momentos em que ambos se envolveram em grandes disputas dentro da pista e em polêmicas gigantescas fora dela. Mas, após o fatídico acidente de Senna na curva Tamburello, durante o Grande Prêmio de San Marino de 1994, Piquet, da sua maneira, saiu em defesa de Ayrton. Antes de comentar a fala de Nelson, vamos recordar um pouco das histórias controversas envolvendo nossos dois maiores vencedores na Fórmula 1. A primeira delas envolveu a estreia de Senna na categoria máxima do automobilismo. Em 1983, Ayrton já caminhava a passos largos para conquistar o título da Fórmula 3 inglesa, e estava no radar das principais equipes da Fórmula 1. O primeiro teste, muito conhecido, foi aquele feito com a Williams no circuito de Donington Park. Mas outros times também convidaram Senna para treinos de meio de temporada, como McLaren, Toleman e Brabham. E é aí que a confusão começa. Os testes de Senna foram bem avaliados pela Brabham, que na época era comandada por Bernie Ecclestone. Sim, o mesmo que viria a ser o grande manda-chuva da Fórmula 1 anos depois. Ayrton chegou a confirmar uma oferta feita por Ecclestone em entrevista ao jornalista Reginaldo Leme, mas complementou dizendo que a proposta era insuficiente para suas pretensões. Só que outra explicação surgiu pouco tempo depois para a falta de acordo entre Senna e Brabham: a possível interferência de Piquet na negociação. Em entrevista à revista Auto Esporte da época, o paulista revelou que Ecclestone tinha mostrado um fax escrito pelo próprio Piquet, pedindo que Senna não fosse contratado pela equipe inglesa. Versão essa que seria confirmada posteriormente pelo próprio Ecclestone e pelo diretor da Toleman, Chris Whitty. Essa versão sempre foi negada por Piquet, dizendo que não teria qualquer problema em dividir a garagem com Senna. No início de 1988, o bicho pegou de vez. Em entrevista ao Jornal do Brasil, Senna ironizou Piquet ao dizer que havia se afastado dos noticiários para que Piquet pudesse finalmente aparecer na mídia. A publicação chegou ao conhecimento do então bicampeão mundial, que devolveu a provocação duramente no mesmo jornal. Sugeriu que os jornalistas deveriam perguntar a Senna por qual razão ele não gostava de mulheres, o que, naturalmente, era mentira. A resposta de Piquet, no entanto, repercutiu demais, dentro e fora do mundo da Fórmula 1, no Brasil e no exterior. Senna sempre considerou esse um golpe baixo do rival, e o relacionamento de ambos, a partir desse momento, foi sempre o mais frio possível. Diferentemente da rivalidade com Alain Prost, que se transformou em respeito e admiração de ambos os lados. Após a temporada de 1993, Piquet e Senna sempre seguiram como água e óleo. Não se misturavam de jeito nenhum. O destino, porém, faria com que Piquet e Senna compartilhassem um triste registro. Um acidente muito grave no mesmo local, a curva Tamburello, no circuito de Imola. Em 1987, Piquet perdeu a traseira logo na entrada da curva, devido a um pneu furado da Williams, rodou e bateu violentamente contra o muro de concreto. Felizmente, nesse caso, não houve grandes danos físicos, em que pese o fato de Piquet ter admitido várias vezes que depois desse acidente, perdeu muito da performance que tinha ao volante. 7 anos depois, a sorte foi bem mais cruel com Senna. Na 7ª volta do GP de San Marino, o brasileiro conduzia sua Williams a mais de 300 km por hora e já estava no meio da curva, quando de repente seguiu reto na direção do mesmo muro da Tamburello. O ângulo da colisão de Senna foi amplamente desfavorável, fazendo com que a barra de suspensão, quebrada com o impacto, se voltasse contra sua própria cabeça, atravessando a viseira do capacete e atingindo em cheio o crânio do brasileiro. Os danos cerebrais de gravidade extrema
não puderam ser contornados, e Senna faleceu naquele mesmo domingo. Mesmo com o histórico de animosidade envolvendo os dois pilotos, Piquet foi extremamente franco ao analisar o acidente fatal de Senna poucas horas depois do ocorrido. Entrevistado pelo programa Roda Viva da TV Cultura de São Paulo, no dia seguinte ao GP de San Marino, o tricampeão foi direto. Eu tenho certeza de que foi falha mecânica. Só que existe muita polêmica. Ninguém vai querer admitir a culpa de ter quebrado alguma coisa do carro. A declaração de Piquet se contrapôs à versão divulgada logo após a corrida pelo diretor técnico da Williams, Patrick Head, que afirmou ter ocorrido uma falha do piloto naquele momento. As investigações seguiram na Itália por mais de 3 anos, até que em dezembro de 1997 foi anunciado o veredito. Não foi possível atribuir a culpa pelo acidente a nenhum dirigente ou autoridade, já que a perícia não conseguiu comprovar a causa primária do que fez a Williams número 2 sair do traçado correto e se chocar com o muro da Tamburello. E você, concorda com a opinião de Piquet? Qual terá sido a real causa do acidente de Ayrton Senna em Imola? Deixe sua opinião nos comentários e também sugira outros assuntos para tratarmos aqui no canal. E claro, um like no vídeo ajuda muito no nosso crescimento, beleza? Até a próxima!